Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-la, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, hoje nós estamos na primeira segunda-feira da Quaresma, e eu queria compartilhar um pouquinho da liturgia de hoje e meditar um pouquinho sobre o Evangelho. Desde quando a Quaresma começou, desde a quarta-feira de cinzas, toda a liturgia, todas as leituras da igreja, elas ficaram em torno de um mesmo assunto, de um mesmo tema, que é a caridade. Então, todas as leituras, desde o Evangelho, leitura, nos mostrou a importância da caridade. E o Papa Leão XIV, ele nos falou sobre isso também, sobre a importância da caridade, sobre como que nessa quaresma a urgência é que sejamos caridosos, que a caridade ela tem que estar acima de qualquer jejum, ela tem que estar acima de qualquer abstinência, porque de nada adianta a gente ficar sem carne, a gente ficar sem refrigerante, a gente ficar sem doce. E quando abre a boca para falar mal do irmão, tem um coração de pedra. E hoje, o evangelho de hoje, ele vai nos trazer e vai nos mostrar a importância dessa caridade, por que ela é tão importante. E aí eu vou ler agora. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se sentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará um dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me deste de comer, eu estava com sede e me deste de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me deste de comer, eu estava com sede e não me deste de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que estivemos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então aqui a gente entende a importância da caridade, porque é a caridade que nos leva para o céu, é a caridade que nos santifica, que nos aproxima de Deus. E por que isso? Porque quando nós somos caridosos, nós começamos a nos assemelhar com Cristo. Quando nós somos caridosos, quando alguém vem e pede alguma ajuda, a gente ajuda alguém, muitas das vezes, o defeito daquela pessoa vai estar escancarado na nossa frente. A gente vai conseguir ver o defeito daquela pessoa. Mas se a gente passar por cima do defeito e se a gente for caridoso, nós não vamos estar olhando com um olhar rígido, com um olhar julgador, mas com um olhar amoroso e com um olhar misericordioso. E é esse olhar que Deus, Jesus, ele tem por nós. Porque Jesus, ele poderia nos olhar e ver o nosso pecado e falar: não, daquela pessoa eu não vou dar nenhuma graça, aquela pessoa eu não vou dar nenhuma consolação, porque olha como ela é pecadora.
Mas Jesus, mesmo sabendo da nossa podridão, ele olha para nós, ele conhece o nosso defeito, ele sabe o quanto nós o machucamos todos os dias, e mesmo assim, ele tem misericórdia de nós. E nisso consiste a caridade. Por isso que a caridade nos santifica, porque a santidade, ela vem do amor. E a caridade nos ensina a amar. E ser caridoso não é simplesmente você dar esmola para alguém que pede ou você doar alguma roupa velha que você não usa mais. Isso também é caridade. Mas nós devemos viver a caridade no nosso dia a dia, nos pequenos detalhes. Seja levantando de um lugar para outra pessoa sentar, seja se calando para não ofender aquela pessoa, seja mesmo quando você está com um defeito da pessoa na ponta da língua, você quer revelar esse defeito para alguém, você vai se calar e vai omitir aquele defeito. Ninguém precisa ficar sabendo daquele defeito, ninguém precisa ficar sabendo que aquela pessoa errou. Você sabe, você vai guardar isso no seu íntimo. Seja dar atenção para alguém, seja dar um sorriso, seja falar um bom dia, uma palavra de carinho, escutar alguém que precisa ser ouvido. Muitas pessoas precisam ser ouvidas e não tem ninguém para escutar elas. Tudo isso é a caridade e tudo isso nos aproxima de Deus. Então, que durante essa quaresma, que verdadeiramente o nosso propósito seja, além de fazer pequenos sacrifícios de jejum, penitência, mas que a gente faça sacrifícios para amar o próximo. Porque é nisso que consiste o grande mandamento. Jesus, ele falou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, o que consiste o maior mandamento? Amar o próximo. Quem ama a Deus e não ama o próximo, não ama a Deus. Não existe você amar a Deus e não amar o próximo. Mas o amar o próximo é um exercício. O amar o próximo que nos machuca é um exercício diário. O ter compaixão, ter misericórdia, se calar, não irritar, não brigar, não falar mal dessa pessoa é um exercício que às vezes a gente vai cair, mas a gente precisa sempre praticar. E nisso consiste o amor. E fazendo isso, certamente, se for da vontade de Deus, um dia ele vai olhar para nós, no nosso juízo final, e ele vai falar, você amou o próximo, você seguiu o meu mandamento principal. E ele vai falar conosco, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, agora eu te concederei o muito, se Deus quiser. Então é isso. O que ficou para mim na liturgia de hoje é que a caridade, ela gera a santidade. Não existe santo sem caridade. Ninguém conseguiu alcançar o céu sem caridade e nós não vai ser diferente da gente. Então, que possamos ser caridosos e assim, se Deus quiser, um dia nós vamos conseguir entrar no reino dos céus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.